Podemos começar agora. Sim, pronto. Então, muito boa tarde a todos os presentes. Em nome do Colégio de Engenharia Florestal, dou as boas-vindas a todos os participantes nesta sessão técnica, que é dedicada às perspectivas e aos desafios na floresta e na indústria da madeira. Trata-se de uma organização do Colégio de Engenharia Florestal da Região Norte, a quem agradeço desde já o trabalho na preparação do colega Silvino de Sousa e da Manuela Baião, e os quais nos vão acompanhar também na moderação final desta sessão. Será efetuada uma apresentação, seguida do momento para resposta às questões que sejam colocadas no chat desta sessão do Zoom. A apresentação ficará a cargo do nosso orador convidado, o nosso colega Ricardo Cunha, engenheiro florestal com mais de 25 anos de experiência, informação e consultoria nas áreas das florestas e das madeiras, sendo atualmente o responsável pela empresa Lenhotec. Foi e é um consultor técnico responsável de produção em diversas empresas na área das madeiras já desde 1993, tendo colaborado em diversos projetos de investimento, de investigação, de desenvolvimento tecnológico em empresas industriais no setor da atividade da floresta e da madeira. E, Ricardo, pedia-te então para começares a tua apresentação. Recordava que quem tiver alguma questão para colocar, que o faça no chat, serão depois selecionadas e tratadas as perguntas que forem colocadas, com uma oportunidade para serem respondidas pelo Ricardo no final da sessão. Boa tarde. Começo por saudar as pessoas presentes e agradecer à Ordem dos Engenheiros da Região do Norte, na pessoa do seu presidente, o Paulo Peça, os colegas Manuela Baião e o Silvino de Sousa, e estou disponível para tudo o que necessitar. Vou começar a minha apresentação e espero estar a chegar em boa qualidade, quer de imagem, quer de som. Deixe-me já salvaguardar aqui alguma situação. Eu tenho uns vídeos que supostamente eles deviam estar linkados e vou ter que sair da apresentação e tentar apresentar manualmente os vídeos. Espero não ter graves problemas. Sendo assim, vou começar a minha apresentação. Começo logo com duas apresentações que são um bocado provocadoras. Em Portugal desprestigia-se muito a madeira por causa das questões dos nós. Eu esta apresentação vou ter em conta a construção civil, que é uma área em que nós trabalhamos bastante, e uma área que nós trabalhamos em termos de formação académica, que é a engenharia florestal. Nós há mais de 20 anos que demos formação aos colegas de podas e conformação da madeira para valorização de material lenhoso, e neste momento a única prática que se faz de despodas ou desramações no pinheiro bravo, procura-se criar uma descontinuidade vertical em termos de focos florestais. E pior ainda, em vez de estarmos a valorizar a madeira que fica, estamos a prejudicar porque a poda não é bem feita e estamos a produzir a madeira que fica no toro. Portanto, eu começava por aqui. O segundo slide é uma coisa que não é possível ver em Portugal. Temos aqui dois problemas. A maneira de fixar a madeira é uma fixação visível. Em Portugal ninguém quer fixação visíveis. Mas esse slide mais à frente na minha exposição, e voltarei a fazer referência a ele. Lanço estes dois slides para vocês meditarem sobre o assunto e depois mais à frente irei falar sobre eles. Portanto, a minha apresentação vai ter uma ligeira introdução. Vamos falar de marcação CE de produtos derivados de madeira, a qualificação de recursos humanos, espécies de madeira e a sua caracterização, durabilidade natural, design para a durabilidade e conclusão. As madeiras, tradicionalmente, tinha-se em conta as propriedades das madeiras para o seu fim. A madeira do teixe, na Guerra dos 100 Anos, entre os franceses e os ingleses, foi considerada a bomba atómica na altura. A madeira do teixe é uma madeira muito resistente e os ingleses, muitas vezes, em batalha, estavam em inferioridade numérica e, devido à qualidade da madeira do teixe, que é uma madeira autóctone na Serra da Estrela, que infelizmente tem estado... É uma espécie protegida porque as pessoas têm estado a dizimar, porque isto mata o efetivo, as folhas e os seus frutos.
Portanto, se vocês virem aqui, vem uma série de exemplos de madeiras que eram selecionadas pela sua aptidão, pelas suas propriedades. E tem aqui um desafio. A seguir ao acidente grave entre o Liverpool e os Juventus, em que houve mais de 100 pessoas que morreram em Heysel Park, na Bélgica, esmagadas, poucos meses a seguir houve outro grave acidente num estádio de futebol, que era em Madeira, e acabaram por morrer também mais de 100 pessoas a fugir do fogo que deflagrou nas bancadas. Portanto, isto é um desafio. Portanto, isto é um projeto de um estádio todo em madeira. Excelente escolha. Tiro o chapéu a todos os designers, arquitetos, carpinteiros que estão a tentar trazer elegância, graça e sustentabilidade à arquitetura em madeira. Agora, se conseguíssemos que os arquitetos realmente começassem a projetar e a usar as tradicionais estruturas em madeira com toda a assemblagem, poder-se-ia dizer que se completa um ciclo. Nada ultrapassa as tradicionais estruturas em terra, pedra e madeira em questões de sustentabilidade e durabilidade, visto que estas estruturas podem e têm que durar séculos. Muitas ainda nos acompanham nos dias de hoje. Quem assina isto é a arquiteta, que infelizmente faleceu, é a arquiteta Zaid Hadid. Portanto, quando parar com a retórica do fogo vem aí, que é mais um mito que a realidade, tenho visto bastantes fotografias forenses de estruturas tradicionais de madeira que têm o aço deformado, que se deforma estruturalmente acima dos 400 graus. Espalhada através da superestrutura de madeira que apenas se apresenta um pouco carbonizada, mas que no seu interior ainda adequada ao seu uso. O profissional que tem comentários negativos sobre a madeira tem de voltar à escola ou realmente aprender alguma coisa sobre a real arquitetura das estruturas de madeira. Isto é esta arquiteta que é internacional, as palavras são delas, mas eu acho que se adequa muito no nosso país. Marcação CE. O que é que precisamos da marcação CE? O valor acrescentado da marcação CE é que todos os países da União Europeia devem permitir a venda de produtos de construção que eles tentam. Tal significa que as autoridades públicas não podem exigir qualquer outras marcas ou certificados e muito menos ensaios adicionais. Por conseguinte, pode comercializar o seu produto em qualquer país do mercado interno europeu, recorrendo à mesma documentação, algo que é válido também para os distribuidores do seu produto. Isto, juntamente com a declaração de desempenho, o famoso DOP, ajudará também os seus clientes e utilizadores finais a comprovar o desempenho do produto e a compará-lo com outros produtos da mesma abordagem técnica. Quando, como fabricante, apõe-se a marca CIE a um produto. Tal significa que está-se a garantir que o desempenho do produto que se está a vender é o mesmo que está a declarar e que tal desempenho foi obtido utilizando a especificação técnica europeia adequada. A marcação CE contém determinadas informações essenciais sobre o produto e fornece uma ligação a outros documentos complementares que também contêm informações importantes. Neste slide, tentei dividir pelo grupo de madeiras. Em Portugal existe uma clivagem muito grande entre a madeira maciça e os derivados de madeira. Em Portugal, até mesmo no meio técnico, há uma desvalorização dos derivados de madeira, mas as pessoas não têm em conta a sustentabilidade. Se a procura mundial fosse só para a madeira maciça, vocês facilmente calculavam o impacto que nós tínhamos nos recursos naturais. Portanto, existem 3 grupos muito importantes e vocês vão ver aqui alguns exemplos desses produtos: madeira maciça, madeira sólida, derivados de madeira. E depois outros produtos, outros derivados, que são geralmente produtos mais técnicos. As normas com marcação CIE estão aqui elencadas. Logo a primeira é aquela que existe há mais tempo, que é dos painéis. É o painel do OSB, do MDF, do aglomerado, do contraplacado. Portanto, estes produtos, obrigatoriamente, para entrar nas nossas obras, têm que ter marcação CIE. É as vigas maciças. Continua-se a construir e a aplicar madeiras sem marcação CIE de vigas maciças. São os postes aéreos. Isto é muito importante para a Altis e para os fornecedores de postes aéreos. Também tem marcação CIE. A Lenhotec, nestas referenciais normativos,
já implementou em muitas empresas do nosso setor. E depois temos outra norma, em que nós praticamente implementamos esta norma em quase todos os fabricantes nacionais, que é a norma da marcação CE dos pavimentos. Depois temos, esta norma é muito recente, a parte 2. Há muito tempo que o meio esperava para a saída da marcação CE de janelas e portas interiores, e como vocês podem constatar, saiu recentemente, saiu este ano. Já estava há mais tempo elaborada e já tem havido algumas revisões da norma para portas exteriores e janelas. Temos a norma a seguir é para lambrins e depois temos uma norma de portas corta-fogo. A marcação CE para pavimentos entrou em vigor a 1/3/2006, o caráter era voluntário. Todas estas normas têm sempre um período de adaptação e é voluntário para o setor e o mercado se adaptar aos referenciais. A partir de 1/3, geralmente é passado 2 anos, 3 anos, neste caso são 4, passou a ter caráter obrigatório. Todos os pavimentos que são aplicados cá em Portugal deviam todos ter marcação CE, é um requisito. A mercadoria pode ser facilmente apreendida pelos agentes da autoridade. Portanto, baseia-se na norma EN 14342, revestimentos de pisos de madeira, características, avaliação de conformidade e marcação. A marcação segundo aspectos de segurança, portanto, a marcação CE, o que é que tem em conta? Quer esta, quer todas. Marcação segundo aspectos de segurança, portanto, o que está em causa é a segurança dos utilizadores, é a questão do meio ambiente, a poupança de energia, que são as preocupações que neste momento nos prendem a todos, pelo menos o mundo mais desenvolvido. Não tem caráter de qualidade. Relativamente a esta norma de marcação CE, vejam a quantidade de referenciais normativos que nós temos para os pavimentos. Nós aqui temos perfeitamente elencados 3, 6, 9 normas. Temos normas para soalhos, temos normas para lamparquet, temos normas para parquet mosaico, multicamada, etc, etc. Até inclusive para parquet ou cutelo existe um referencial normativo. Secagem. Porque é que eu pus aqui a secagem? Também é provocador. A Lenhotec tem mais de 1000 peritagens à obra, especialmente a pavimentos aplicados, e muitas vezes o problema que nós temos é um problema de umidade. Portanto, falta de estabilidade dos pavimentos e muitas vezes é problema da betonilha, do subpavimento. Portanto, mas no caso das madeiras, em termos de processo, e mesmo no controle do processo de fabrico, é muito importante nós controlarmos e termos uma boa secagem para termos um bom desempenho do produto quando aplicado em obra. Casa da Ópera. Nós em Portugal temos as duas poucas madeiras que nós temos capacidade de fornecer à nossa indústria, é o pinho bravo e o eucalipto, mas nós conseguimos mesmo essas dar má imagem ao eucalipto e ao nosso pinho bravo. Portanto, os australianos não têm esse problema. A Casa da Ópera é forrada a pinho. Aqui estamos a ver uma madeira de eucalipto a fazer soalho. Aqui está a madeira toda retestada para se abrir o macho e fêmea. Uma das coisas que eu habitualmente, quando dou estas formações, pergunto às pessoas porque é que se abre macho e fêmea de topo. Eu acho que nas vossas obras vocês não deviam permitir que entrasse madeiras sem macho e fêmea de topo. Portanto, estão a ver aqui uma máquina a abrir os machos e fêmeas de topo. Parquet ao cutelo. Lamparquet, que foi um produto muito utilizado nos anos 80 e 90, foi quando se procedeu à substituição das alcatifas. Aqui ao lado, no canto superior esquerdo, temos parquet mosaico. E temos aqui um pavimento. Portanto, nós estamos a ver desde o produto mais básico ao produto mais sofisticado. Por exemplo, o arquiteto Cisa Vieira, a Biblioteca de Ceuta, aplicou este produto. Cada uma destas peças é maquinada numa CNC e veja que os requisitos técnicos, muitas vezes nós somos solicitados para fazermos ensaios em obra das betonilhas. Como vocês facilmente percebem, é difícil substituir uma destas peças. Portanto, é preciso ter muito cuidado e dar uma boa assistência técnica às obras. A Casa da Ópera.
E a Casa da Ópera é considerada um dos melhores sítios em termos de acústica. Aliás, o projeto de acústica, há quem considere o melhor espaço para se usufruir de música. E como vocês facilmente constatam, isto é madeira, é tudo madeira. E alerto-vos para esta particularidade, as cadeiras que vocês estão a ver aqui foram concebidas, o seu design, o seu desenvolvimento teve em conta, se metade da sala estiver ocupada com as cadeiras, que é o caso atual, as outras cadeiras, quem estiver a atuar, em termos de som, é como as cadeiras estivessem todas ocupadas. Portanto, a reflectância do som não vai afetar a qualidade do som a quem está a atuar. Este é um dos produtos da engenharia, ou produto sobre-elevado, neste caso revestido em eucalipto, produzido numa empresa na Zambuja. Em termos de marcação CE, ela baseia-se em 7 propriedades. A mais importante é a resistência à ruptura, e isso só interessa para pavimentos autoportantes. Autoportantes, estamos a falar de pavimentos com caixa de ar. A durabilidade, uma coisa que é muito descurada em projeto e em obra, a sua condutividade térmica. Deixem-me pôr aqui uma questão que infelizmente não consigo nesta altura ter esse feedback. Vocês se tivessem no vosso projeto de aplicar uma madeira de folhosas, que em inglês diz hardwood, portanto madeiras densas, pesadas, aplicavam nos vossos projetos ou nas vossas obras uma madeira de folhosas, portanto um IP, um cumaru, ou uma madeira de resinosas, um pinho, em termos de condutividade térmica. Depois a sua reação ao fogo é bastante importante. Isto em quase todos os referenciais normativos é um requisito técnico bastante importante, também muito descurado em Portugal. A resistência ao escorregamento. Por exemplo, em Espanha não se pode aplicar nenhum pavimento se não se fizer ensaios ao escorregamento. Emissão de formaldeídos e emissão de pentaclorofenol, o vulgo PCP. Reação ao fogo. Em Portugal já não acontece tanto isso, mas, por exemplo, os franceses e os italianos pedem fichas técnicas a que seja referida se o produto é um M0 ou um M4. Portanto, estas normas já foram revogadas, existem as Euroclasses, existem estas classes de referência. A madeira, de uma maneira geral, e depende da espessura, a espessura tem uma importância muito importante da reação ao fogo. As madeiras, de uma maneira geral, sem tratamentos com produtos igníferos, ou pertencem à classe C ou à classe D. Alguns exemplos de materiais e com a correspondência à classe da reação ao fogo antiga. Relativamente à reação ao fogo, também é muito importante termos em conta a produção de fumos. A madeira geralmente pertence à classe S2, portanto, faz uma emissão média de fumos. E depois temos a classificação complementar da queda de gotas ou de partículas inflamadas. Aqui a madeira, de uma maneira geral, é D0. Onde é que nós constatamos isto? Ou é mais evidente em que material? Por exemplo, nos plásticos ou nas tintas. Isto é um exemplo simplificado de ensaios da reação ao fogo. Isto é uma tabela extraída dos anexos da norma NP-EN 14342 e que nós, quando estamos a desenvolver a declaração de desempenho, para que as empresas não tenham bastantes custos, e vocês podem constatar aqui, geralmente as classes, as madeiras mais densas pertencem à classe C, as madeiras de coníferas pertencem à classe D. E também tem a ver com as classes de espessura. E depois, quem está habituado a trabalhar em projetos de CSI, é muito importante saber as zonas de ocupação. Se estamos a falar de hotéis, se estamos a falar de escolas, se estamos a falar de habitações, de apartamentos. Portanto, para desenvolver os nossos projetos. Isto, como vocês devem se lembrar recentemente, foi o incêndio que se deu no hipermercado do Leclerc, em Chaves. Isto aqui era uma zona de armazenamento de têxteis. O forno da padaria ardeu e depois foi muito engraçado estar reunidos em obra e ouvir os engenheiros civis a dizerem, e foi a primeira vez que os ouvi a elogiar a madeira, a dizer o excelente comportamento que as vigas em madeira tiveram em detrimento das peças metálicas, como vocês vão poder constatar a seguir.
Portanto, vocês estão a ver que o incêndio teve alguma intensidade e estão a ver que as estruturas de madeira, nós tivemos a ensaiá-las todas e tirando 3 vigas que realmente foram muito afetadas, as outras estruturas, primeiro não há deformações e apresentaram uma boa resistência após o incêndio. Estão a ver que esta viga aqui tem uma taxa de carbonização muito elevada, mas mesmo assim, quando ensaiadas no interior, ela encontrava-se em bom estado. Vejam que esta foi precisamente a zona mais afetada pelo incêndio do forno e por isso é que ela apresenta uma taxa de carbonização bastante elevada. Emissão de formaldeídos. Isto é um parâmetro bastante importante. Só para vocês terem uma ideia, o IKEA não aceita produtos, e quando estou a falar de produtos, por exemplo, estofos que são feitos com contraplacados, não aceita nenhum produto da classe E1, portanto, eles são muito mais exigentes. Os produtos têm que ser da classe E0, isentos de formaldeído. E só permite ensaios em laboratórios notificados. Outro erro que nós muitas vezes cometemos em Portugal, nós achamos que os ensaios feitos nas universidades são válidos. Poderão ser válidos em Portugal, mas lá fora ninguém aceita porque as nossas universidades não têm ensaios em laboratórios notificados. Uma exceção, por exemplo, é o ITCONS. O ITCONS, em ensaios de acústica, é um laboratório notificado. Pronto. A emissão de formaldeídos existe geralmente nas escolas MUF, melanina, ureia, formaldeído, nas UFs, ureias, formaldeídos. Nesses contraplacados, podemos encontrar com muita facilidade a presença de formaldeídos. O PCP era um produto que antigamente era utilizado nas serrações como o produto de preservação. Era um produto bastante barato e que aumentava a durabilidade da madeira. Portanto, é também um requisito. As madeiras têm que estar isentas do pentaclorofenol, o PCP, que é um produto cancerígeno, mas de uma maneira geral este produto já não é utilizado como produto de preservação. Ensaios à ruptura. Este ensaio é importante quando nós estamos a trabalhar com pavimentos autoportantes, com caixa de ar, como vocês podem constatar, mas nas obras mais recentes raramente se faz caixa de ar, até porque temos algumas questões técnicas, não temos pés direitos e muitas vezes os pavimentos, o revestimento do soalho é colado diretamente às betonilhas. E neste caso, o pavimento, em vez de ser autoportante, passa a ser contínuo. Neste caso, como a resistência é dada pela placa, não é necessário fazer realizações de ensaios do modo de elasticidade. Resistência ao escorregamento. Este é um ensaio segundo esta norma e que é muito importante para se avaliar a elasticidade. Portanto, nos pavimentos desportivos, isso devia ser um requisito obrigatório. Nós temos estado a dar assistência a pavimentos em alguns clubes que praticam altas competições internacionais, e vejam a importância do revestimento. O piso nem pode ser muito escorregadio, nem pode ser muito atrativo. Não sei se vocês estão por dentro, mas de uma maneira geral, o planeamento das atividades esportivas em pavilhões que são praticados várias modalidades, a última modalidade do dia geralmente é o handball. Porquê? Porque os atletas colocam resina na bola para ter maior aderência da mão, só que essa resina passa para o soalho e, por exemplo, os jogadores de futsal recusam-se a treinar a seguir ao handball, porque causa lesões bastante graves, porque a resina prende o pé e os atletas têm lesões bastante graves. Portanto, este requisito, em Espanha, não se pode aplicar pavimentos sem se fazer este ensaio. Portanto, os requisitos que são obrigatórios dependem da inclinação do pavimento e se são zonas interiores secas, se são zonas interiores úmidas, e o ensaio é feito in situ. Este é um ensaio no laboratório. Este é um boletim de ensaio que nós fizemos e supostamente
os resultados deviam ser quanto mais alto, melhor. 90 era o... 90 não, 90 o piso prendia demasiado o pé do atleta e poderia causar rupturas nos ligamentos. Portanto, um bom resultado em termos de deslizamento, um compromisso entre o deslizamento e a sua atração será um resultado na ordem de 60% a 70%. Este ensaio é feito ao longo da madeira, no sentido longitudinal e também no sentido transversal. Portanto, em função do RD que é dado pelaquela máquina de ensaio, se ele for inferior a 15, eu tenho a classe 0, em que a melhor classe é a classe 3. Portanto, se eu tiver um RD de 45, quer dizer que o piso em termos de resbalosidade é melhor. Os primeiros testes realizados em 2006 com tropicais em madeiras cruas, sem estar acabadas, o IP, a TECA, o IRO apresentaram valores altos, entre 30 a 50, pertencem à classe 3. E experiências mais recentes dão conta de valores inferiores a 20 para produtos envernizados normais, entre 20 e 30 para vernizes antideslizantes, por volta de 45 para madeiras tropicais densas, de 35 a 40 para soalho de coníferas, pinhos, sem acabamento, e até 60 a 70 para outros produtos. Os rasgos, aquilo que nós estamos habituados a ver no deck ranhurado, não aumenta a resistência ao deslizamento. Eu, para mim, abrir ranhurado no deck tem uma vantagem muito grande. Uma madeira está exposta numa classe de risco de obra 3 ou 4, ela vai microfissurar. E, portanto, se a madeira estiver ranhurada, as pessoas vão reclamar menos da microfissuração da madeira. Condutividade térmica, e era aqui que queria chegar, e para os pavimentos é muito importante, nós estamos agora com a melhoria da qualidade de vida, há apartamentos, há habitações que têm piso radiado. E era aqui que eu voltava-vos a pôr a questão. Se tivéssemos que aplicar madeiras com piso radiante, o que é que nós devíamos aplicar? Madeiras mais densas, madeiras mais leves. Se vocês virem, isto foi retirado do quadro da norma, vocês podem constatar que as madeiras, quanto menos densas, têm menor condutividade térmica. Portanto, nós, quando estamos a trabalhar com piso radiante, devíamos aplicar um IP, um Kumaru, uma Secupira. Eu tenho Kumaru, tenho uma condutividade térmica de 0,24. Se eu estiver a trabalhar com um pinho, eu tenho praticamente a metade da sua condutividade térmica. E se vocês quiserem pensar um bocadinho, por exemplo, na Finlândia e na Suécia, as casas são feitas em madeira e o que nós aplicamos é precisamente coníferas. Porquê? Porque as coníferas têm uma má condutividade térmica, como nós podemos constatar aqui. Portanto, num sentido, podemos utilizar coníferas. Se for para pavimentos, devemos trabalhar com folhosas, mas folhosas bastante densas. Aqui está uma coisa que eu acho que o meio técnico nacional descora um bocadinho. E estão aqui dois excelentes instrumentos de trabalho, quer para os projetistas, para quem faz diagnósticos de reabilitação nas estruturas de madeira, ou quem está em obra. São duas normas muito importantes, a EN 350, que nos dá a durabilidade da madeira, e a EN 335, que nos dá a classe de risco de cada uma das obras. E o que é que nós podemos constatar? E isto é muito importante, porque vocês, quando virem as declarações de desempenho, e no caso dos pavimentos, vocês vão reparar que a declaração de desempenho e a etiqueta geralmente diz que os pavimentos só podem ser aplicados na classe de risco 1, ou seja, em ambientes secos. E se vocês repararem aqui, na classe de risco de obra 1 não tem ataques de fungos e de térmitas. Posso ter ataques de carunhos se a madeira for suscetível. Na classe de risco de obra 2, e o que é uma classe de risco de obra 2? Por exemplo, é as casas de banho, é as cozinhas, e felizmente ou infelizmente,
cada vez mais estamos a aplicar madeiras nestes espaços. A grande vantagem, por exemplo, de aplicar madeiras nas casas de banho é o conforto que nós temos a sair de um banho e contactar com um material que é quente, é confortável e é agradável. Depois temos a classe de risco de obra 3, que é exterior, acima do chão. A classe 3 está subdividida na classe 3.1 e 3.2. A classe 4.1 em contacto com o chão ou água fresca. E a classe 5 é madeiras em contacto com madeira salgada. E há aqui um ponto muito importante, depois iremos ver numa ficha técnica do LANEC, que é a M1, as madeiras, quando apresentam um ponto ou um teor em água próximo dos 20%, elas são muito suscetíveis ao ataque de fungos e, por exemplo, ao ataque de térmitas. A marcação CE, vou-vos dar aqui um exemplo. Enquanto nos pavimentos estivermos a falar de um sistema que é 4, é o próprio fabricante que é responsável pela declaração de desempenho. Aqui não. Aqui é o exemplo dos postos em linhas aéreas. E atenção que é um assunto que tem que ser levado com algum rigor, que põe em causa a segurança das próprias estruturas, de cabos de fibra óptica ou cabos em cobre, mas também põe em causa as pessoas que fazem a manutenção. Portanto, aqui há uma questão dupla de segurança. A segurança da própria rede, das estruturas e segurança das pessoas que fazem a manutenção. Portanto, vocês podem constatar que aqui estamos a falar de um sistema 2+. Portanto, isto tem que ser auditado por um organismo externo. E já agora deixem-me fazer aqui um parênteses. Eu trago-vos aqui várias declarações de empresas em que nós desenvolvemos. Permitam-me que eu não estou a fazer publicidade a elas, mas é para explanar com vocês e tentar-vos explicar alguns aspectos técnicos que são muito relevantes para vocês, que deveriam ter em conta nos vossos projetos ou na execução desses. Reparem, antes de se implementar, tivemos que fazer ensaios tipos, aquilo que se chama os ITs, num laboratório de ensaios do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Deixem-me só fazer aqui um à parte. Se os organismos certificadores aceitam isto, lá fora ninguém vai aceitar isto porque a Universidade de Coimbra não é um laboratório notificado. Portanto, é um custo que as empresas estão a ter e muitas vezes não são devidamente informadas desta questão, deste requisito técnico. Tem que assegurar ou mantenha o controle de produção em fábrica. A própria empresa tem que garantir um sistema de controle de fabrico. E no meu caso, recomendo muito o controle do teor em água. Para mim é uma das características, é o segundo aspecto das madeiras a seguir à densidade. Nós devemos ter em conta quando trabalharmos em projetos. É o segundo aspecto que nós devemos ter em conta. Realiza ensaios de amostras escolhidas em fábrica de acordo com um programa de ensaios previamente estabelecidos. O fabricante, reparem, começa logo aqui a dar, isto foi ensaiado, ou melhor, foi auditado pela SGS. Isto é um número, se vocês colocarem na net o 1029 que está aqui, isto quer dizer que o organismo certificador é SGS. Se vocês colocarem o PT14, vocês ficam a saber quem é que são, quem é a empresa que está a fornecer, neste caso, os postos aéreos. Okay? Eu já tive que dar pareceres técnicos aos vossos colegas, que entrou em obra vigas lameladas que vinham da Áustria e vinha a declaração de desempenho. Eu introduzi este número. Em Portugal isso, por exemplo, não acontece, mas lá fora, na Áustria, na Alemanha, na Suíça, se nós pusermos este código, acedemos logo à declaração de desempenho. E para mim é muito importante, fico logo a saber a caracterização da qualidade da madeira, a capacidade de resistência e a durabilidade da madeira. Ou seja, tem a declaração de desempenho toda disponível. E depois há outro problema, que é um bocado endógeno no nosso país. Eu desta maneira sei, consigo ter a rastreabilidade, sei que o produto que está a entrar em obra é aquele produto. Muitas vezes o que a gente constata é que entra um produto em obra e nós não conseguimos assegurar que a declaração que nos estão a colocar no processo tem a ver com o produto que nos está a entrar. Pronto. Marcação CE, o exemplo dos postos aéreos. Aqui nós estamos a trabalhar num projeto de eucalipto. Os postos em Portugal são de pinus pinaster e pinus silvestres, algum pinus nigra.
Mas ninguém quer trabalhar com o eucalipto, porque o eucalipto é uma madeira densa com alguma dificuldade de trabalhar. Mas vocês estão a ver aqui um poste com alguma dimensão e com algumas cargas, e deixem-me só dizer uma coisa, isto é de eucalipto. Portanto, poste de eucalipto. E vocês têm aqui um exemplo que foi extraído de uma declaração de desempenho. Portanto, vocês têm aqui as características todas do produto, as normas que se aplicam. E agora, a questão que eu vos colocava é que muitas vezes vêm estes códigos e eu penso, e espero estar enganado, mas muitas vezes o meio técnico não sabe o que é que quer dizer esta codificação. Isto, em termos de reação ao fogo, pertence à classe D. Em termos de emissão de fumos, é S2 e o D0 em termos de botijamento. E depende do tipo de etiqueta. Por exemplo, muitas vezes nas etiquetas, aqui diz a classe de risco em que este produto pode ser aplicado, e uma é na classe de risco de 3, ou seja, madeiras que não devem estar em contacto com o solo. Na classe 4 pode estar em contacto com o solo, e na classe 2 é interiores úmidos. Pronto. Era isto que eu vos queria realçar. E depois temos a durabilidade aos fungos. A durabilidade aos fungos, 3 a 4, em que o 5, a madeira é classificada como não durável e o 1 é muito durável. Portanto, aqui o 1 é a melhor classe de qualidade. A madeira, esta madeira é suscetível aos ilótopos bajulos e ao onóbium punctado. E é também bastante suscetível às térmicas. Isto madeiras sem tratamento. O exemplo, uma DOP, portanto, isto já tem em conta os novos requisitos normativos, tem que haver uma declaração para cada um dos produtos, as diferentes secções ou dimensões das peças, a identificação do fabricante, e tem o respectivo certificado em que isto é validado os resultados com que os projetistas deveriam trabalhar, ou ter em conta, ou o que está no caderno de encargo. Aqui a marcação CE de vigas lameladas coladas. Vocês estão habituados a trabalhar com o abeto, está-se a utilizar muito o abeto. Aqui só temos uma empresa em Portugal que faz vigas lameladas coladas, mas infelizmente não tem marcação CE. Geralmente nós trabalhamos com material com marcação CE, ou é austríaco, ou é alemão. Temos aqui as vigas lameladas coladas. E temos aqui um classificador de lamelas, coisa que em Portugal ando há 30 anos a dar formação e toda a gente, e vocês podem constatar, em todas estas normas existem classes de qualidade, mas em Portugal ninguém classifica a madeira, como vocês sabem. Infelizmente, somos muitas vezes chamados à obra, e aí é um problema dos cadernos de encargos. A crítica que eu faço é que em termos de madeira, eles são muito copy-paste, e geralmente é sempre o mesmo parágrafo, madeira de primeira qualidade. Eu não sei o que é isso de madeira de qualidade. Para mim, madeira de primeira qualidade é toda a madeira. Portanto, existem sistemas de classificação, como vocês mais à frente irão constatar, muito rápido, porque isto trata-se de um seminário, não é formação propriamente dita. Nós temos aqui algumas temáticas que eu geralmente perco 25 horas a dar formação. E cá está o exemplo da classificação. Isto é retirado dos referenciais normativos. Isto vigora em toda a Europa. Isto são normas europeias. Em que o G2 quer dizer que a madeira é classificada em duas fases, face e contraface. O G4 são classificadas nas 4 fases, face, contraface e cantos. Portanto, com uma figura é muito fácil de classificar a madeira. Pronto. Em Portugal, geralmente as pessoas só dão a preço, quer qualitativamente, quer em termos de resistência, à importância dos nós. Em termos de resistência, o que eu tenho constatado nos diversos ensaios que nós temos feitos, muitas vezes a ruptura dá-se fundamentalmente devido à inclinação. Portanto, as madeiras têm vindo a decrescer. Aqui não está a classe 4, porque a classe 4 aceita-se tudo, desde que não coloca em causa o desempenho da peça. Temos a nossa ponte Dom Luís.
E temos aqui 1200 travessas no canal 1 e no canal 2. Cá está. Esta madeira é africana, foi fornecida pelos franceses. E temos aqui 1200 travessas em cada um dos canais do metro. Este era o edifício mais alto do mundo, tem 9 andares e é todo em madeira. É em Londres. Marcação CE de portas. Marcação CE de portas corta-fogo. Deixem-me, não sei se vocês estão a ver aqui a etiqueta. Aqui temos as tiras intumescentes, que vai fazer a selagem. Uma coisa que as pessoas geralmente esquecem-se nas portas corta-fogo, as ferragens, as fechaduras e as tiras intumescentes também têm que ter marcação CE. Isto é uma porta de resistência e de isolamento ao fogo de 30 minutos. E esta porta também é acústica, faz um isolamento de 39 decibéis. Isto é uma porta que frequentemente é utilizada em emprego em hotéis, hostais, na indústria hoteleira. A declaração de desempenho. O fabricante tem que fornecer, declarar as seguintes informações. Nome e morada do fabricante ou do representante autorizado, no espaço económico europeu, e local de produção. Descrição do produto e dados da informação que acompanha a marcação CE. A declaração do cumprimento da norma. Referência às informações sobre os ensaios iniciais tipo, os ITs. Condições particulares do uso do produto. Geralmente deve vir acompanhado de um manual de aplicação e de manutenção, nome e morada do laboratório notificado. Portanto, aqui está um problema. Onde é que estão os laboratórios notificados nas universidades? Por exemplo, a Universidade de Aveiro faz ensaios de portas corta-fogo. A Escola Politécnica, o Instituto Politécnico de Bragança também faz ensaios de portas corta-fogo. Mas nenhum destes organismos são organismos notificados. Nome e cargo da pessoa que o confirma. Isto, e gostava que vocês tivessem este nuance, e as pessoas muitas vezes ainda não entendem nos dias de hoje qual é a diferença da declaração de conformidade e declaração de desempenho. Quando comecei a minha atividade, vejam que isto é uma declaração, embora esteja o nome da nossa empresa, porque aqui quisemos omitir, porque isto é uma declaração já muito antiga. Portanto, nós pusemos os dados da nossa empresa, nós não somos produtores de nada, a não ser prestadores de serviços e de formação, que também é um serviço. Portanto, temos aqui uma declaração de conformidade. Inicialmente, os pavimentos tinham uma declaração de conformidade, a gente dizia que o produto estava conforme, mas a mim parece-me ser muito mais pertinente estarmos a falar de uma declaração de desempenho. O que nós temos que saber se as nossas vigas são de uma classe C18, são de uma classe C24, são de uma classe D60, D70, portanto, até para o próprio projetista e para saber se nós estamos a obedecer ao projeto. Portanto, para mim é pertinente realmente passar-se a chamar a declaração de desempenho. Onde colocar a marcação? Sobre o próprio produto, na etiqueta, na embalagem, na documentação comercial de acompanhamento do produto. Temos aqui alguns exemplos de etiqueta, e mais uma vez faço a ressalva. Portanto, uma etiqueta de pavimentos, vão ver aqui dois tipos de declaração. Esta é para identificar o produto, marcação CE, o fabricante. Aqui o 11, eu tive aqui algumas discussões com o próprio LUNEC. O LUNEC defendeu, mas já chegou à conclusão que não é assim. O LUNEC achava que o 11 era o ano da produção do produto, e não é. Isto é como aos cheques. E acho que dá conforto a quem trabalha com estes produtos a gente saber que esta empresa tem marcação CE desde 2011, do que ter uma empresa que só tem marcação CE de 2019 ou que implementou este ano, 2020. Portanto, faz o referencial à norma que se aplica a este produto, identifica o produto, Lamparquet, diz onde é que se aplica, é um pavimento em madeira maciça colado, tem as dimensões, apresenta o teor em água. Este dado raramente entram nas etiquetas e podem ter a certeza, quando eu comecei a minha atividade em 1900, nos anos 90, as madeiras nunca apareciam identificadas em norma.
Isto é o Eurocódigo, podem tirar nas códigas pautais e podem também retirar. Há um referencial normativo que diz isto. Identifica o número de peças por atado e a área útil do produto. Aqui sim já temos uma etiqueta que aparece muitas vezes nos painéis, no OSB, aparece muitas vezes esta etiqueta. Aqui sim já temos aqui alguns dados muito importantes para o nosso projeto. Portanto, temos um produto de reação ao fogo da classe C, temos uma condutividade térmica de 0,17, estamos a falar de uma madeira tipo a Fisélia, temos uma classe formaldeído E1, ou seja, estes requisitos, o PCP é abaixo de 5 partes por milhão, e agora eu queria-vos que vocês prestassem atenção. Vejam, este soalho é para ser aplicado numa classe de risco de obra 1. Isto é, vocês só podem aplicar este produto em interiores secos. Vocês não podem pôr este produto, por exemplo, numa casa de banho ou numa cozinha, que é uma classe de risco de obra 2. Marcação CE de normas harmonizadas. Aqui tenho alguns exemplos que vou-vos mostrar de declarações de desempenho. Aqui é de madeira maciça. Volta a ser um sistema 2+. Foram feitos ensaios para saber as classes de resistência. E tem aqui identificado as capacidades de desempenho do produto. Este é para postes aéreos, foi o que nós já vimos. Aqui temos duas declarações de desempenhos para dois tipos de pavimentos, pavimentos maciços e multicamadas. Aqui faço uma crítica, especialmente ao meu setor. O meu setor costuma falar de multicamada como se fosse flutuante. Flutuante é um dos 3 sistemas que nós podemos aplicar à madeira. É pregado, colado, ou pregado e colado, e flutuante. E geralmente o produto flutuante até é o produto mais barato. É um produto que pode custar 9 euros o metro quadrado. Também pode ser mais caro. Podemos ter um produto a custar 30 euros o metro quadrado. Podemos ter um produto a custar 100 euros o metro quadrado. O que nós devíamos chamar a este produto é um multicamada. Ou seja, tem 3 camadas. Tem uma alma, que geralmente neste momento é contraplacado, e tem uma capa nobre com mais de 3 milímetros. A própria norma obriga que a camada superficial tem que ter mais de 3 milímetros. Pode ter 6 milímetros, temos várias soluções técnicas. Ricardo, desculpa estar a interromper, não queremos quebrar o ritmo, mas não estão a aparecer as janelas que estás a abrir. Não estão a aparecer as fichas? Não estamos a visualizar, não. Obrigado. Então, se vocês me permitirem, se calhar é melhor mostrar depois no fim. Perfeito. Para não quebrar o ritmo. Não sei, Miguel Ângelo, o que é que achas? Acho perfeito. Ok? Obrigado. Então vou sair daqui. O primeiro capítulo tem a ver com a marcação CE. Neste caso, tem a ver com a qualificação dos recursos humanos. O que é que acontece? Por exemplo, nas portas corta-fogo, os aplicadores têm que estar certificados para aplicar as portas corta-fogo. Por exemplo, as pessoas que fazem fogo controlado, isto é para os meus colegas florestais, os bombeiros, tem havido muita polémica, a GNR tem criado alguns autos aos bombeiros porque eles não estão qualificados e certificados para fazer fogo controlado. Okay? Alguns chapadores sim, alguns chapadores estão, alguns bombeiros também estão, e alguns GNRs também estão habilitados para fazer fogo controlado. Não é toda a gente que domina a técnica de fogo controlado e é uma arma de 2 bicos. Pode-se virar o bico ao prego. Portanto, nós temos estado a trabalhar, a valorizar o nosso setor e temos estado a trabalhar nos RVCCs profissionais. É o reconhecimento, validação e certificação de competências profissionais. É um processo que permite obter uma certificação profissional com base na demonstração de aprendizagens realizadas ao longo da vida e de competências adquiridas através da experiência profissional ou noutros contextos. Ou seja, ela pode vir também ser complementada com formação. Existem processos de RVCC profissional para várias saídas profissionais do Catálogo Nacional de Qualificações, em encaminhamento.
No final do processo da RVCC, os candidatos obtêm uma certificação parcial ou total. Certificados de qualificações comprova as competências profissionais detidas. Deixa-me só fazer aqui alguma parte. Eu já estive há 20 anos atrás no Mosteiro de Salzedas, em que o dono da obra e a entidade fiscalizadora queriam que nós, e atenção que eu na altura era um técnico, não da Lenhotec, mas do sistema, e perguntaram-me se eu qualificava a carpintaria para estar em obras. Eu acho que ninguém tem essa competência. As pessoas é que têm que reunir essas competências. Portanto, e agora há empresas que estão preocupadas em dar estas competências, estas chamadas ou pseudo ou carteiras profissionais. Diplomas de qualificação que atestam ao nível 2 ou nível 4 qualificações do Quadro Nacional de Qualificações, no caso de já possuir ou concluir em simultâneo a certificação escolar correspondente, o terceiro ciclo do ensino básico ou ensino secundário. Com licença. Portanto, isto é um processo um bocado alongado, tem várias fases. Eu não vos queria estar aqui a amassar. Pronto, vou trazer as partes mais interessantes, que é a certificação dos nossos técnicos, dos nossos profissionais. E acho que nós somos todos um bocado unânimes, que muitas vezes, infelizmente, nas nossas obras não temos pessoal qualificado, bem como nas empresas, na indústria, também não temos as pessoas qualificadas. Portanto, está-se a tentar colmatar esta lacuna, mas vai ser um processo que vai ser de anos. Portanto, alguns exemplos onde a Lenhotec tem estado a trabalhar. Nós temos estado a trabalhar na área 623, silvicultura e caça, e depois na área da construção, 543, materiais, neste caso o que nos interessa a nós é as madeiras. Portanto, nós já certificamos motosserristas, operadores de florestal, operadores de florestais não, motosserristas e técnicos de máquinas florestais. Carpinteiros, marceneiros, operadores de acabamento. Vejam que a diferença entre os operadores são pessoas com o 9º ano, têm nível 2 de escolaridade, enquanto os técnicos têm um nível superior, têm o 12º ano. Portanto, nós temos aqui os técnicos de desenho, os técnicos de acabamento, os técnicos de gestão de produção, os técnicos de máquinas CNC. Isto é um processo pré-provas de júri. Estamos a dar aqui a formação. Deixem-me só dar aqui um exemplo. Isto são madeiras que supostamente é para fazer postes aéreos. Eu realçava só para vocês verem as dimensões dos nossos nós. Portanto, vejam a condução que a gente faz no nosso Pinheiro Bravo. Deixem-me só voltar a dizer aquilo que eu disse há 20 anos atrás. Eu praticamente há 20 anos atrás trabalhei com quase todas as associações florestais. E o Silvino recorda-se, por exemplo, disso. Nós temos estado a dar a formação em muitos... E a ideia é em fases muito precoces, a gente dar podas de conformação, de desramação, para que a problemática do nó valorizasse o material luminoso. Só que isto é uma operação bastante onerosa e complicada de fazer. Mas vejam que num espaço de 1 metro tenho 3 verticilos e nós de grandes dimensões. Aqui está a ser uma formação de escalada vertical, ou para recolha de semente ou de podas. Aqui a maior parte das empresas dos nossos setores ainda não trabalha com tratores florestais, trabalham com tratores agrícolas adaptados a florestais, com grua e reboque florestal, e nós aqui estamos numa sessão de formação. Aqui já é uma prova de júri. Vocês podem ver que os formadores e os júris é composto por 5 pessoas, estão a avaliar o formando em termos de manutenção. Aqui é para os operadores florestais, estamos perante um forward, portanto, a prova de júri é fundamentalmente prática e, portanto, neste caso foram 3 formandos que estavam a fazer as suas provas. Já de manhã já tinham trabalhado com o ARFAS e aqui estão a trabalhar com o forward. Aqui é a equipa completa, só falto eu, que estou a tirar a fotografia, mas estão aqui 4 elementos do júri e os 3 formandos que estavam à avaliação. Este júri é composto por 3 formadores. Eu geralmente sou o formador presidente e depois temos um representante do sindicato para representar
os trabalhadores, e temos um membro da associação para representar a entidade patronal. Portanto, ele está aqui a fazer o exercício e aqui podemos constatar que temos aqui uma harvest e ele está a processar com um dos formadores, um dos elementos de júri dentro da máquina. Aqui é na área da carpintaria. Aqui é a classificação das lamelas. A Lenhotec já deu várias formações para as pessoas classificarem as vigas, mas ainda não há esta saída profissional. Neste momento está-se a realizar concursos para rever as saídas profissionais. E eu penso que quer no setor civícola, quer no setor das madeiras, há muitas saídas que têm que aparecer. Espécies de madeiras. Estamos praticamente a concluir. Eu aqui vou ser muito breve, mesmo muito breve, espero não ser assim muito superficial. Há 12 características que nós devemos ter em conta nas madeiras quando estamos a trabalhar nos nossos projetos. Há aqui um aspecto que pesa mais que os outros 11 aspectos, que é as pessoas escolhem as madeiras pelo seu aspecto, pela sua cor, pelo fio, pelo grão. Ou seja, é fundamentalmente o aspecto das madeiras que as pessoas, quer o consumidor final, quer o arquiteto, quer o projetista, escolhem as madeiras. E não pelas suas propriedades técnicas. A massa volúmica e a dureza, que é diretamente proporcional, devia ser a nossa preocupação maior. A resistência mecânica e a rigidez, se forem projetos de estruturas, postes aéreos, vigas lameladas coladas. Retração e estabilidade em serviço. Aptidão à primeira transformação. A sua secagem e bom desempenho em obra. Aptidão ao planeamento de serragem, isto é, na indústria da segunda transformação, carpintaria. A durabilidade natural. A aptidão ao tratamento de preservação. Por exemplo, há madeiras que não são duráveis, mas recebem muito bem o tratamento. A aptidão ao acabamento e observações especiais. E principais referências de emprego. Esta pode estar aqui no fim, mas para mim é também das mais importantes. Há alguns arquitetos e alguns carpinteiros, quando estão a desenvolver os seus projetos, muitas vezes vão buscar madeiras de referência para obras idênticas. Ou seja, quando eles veem uma madeira a ter um bom desempenho durante 30, 40 anos no exterior, é essas madeiras que eles habitualmente aplicam. É uma tacula, é uma câmbala escura, é um iroco, é um IP, etc, etc. Portanto, eles veem, em função do tipo de obra em que esta madeira está a desempenhar e com um bom desempenho, é um bom motivo para eleger estas madeiras para as suas obras. Em termos de densidade, temos 5 classes de densidades. Temos madeiras muito pesadas, temos madeiras pesadas e depois temos a classe 3, que é as madeiras com que habitualmente trabalhamos, quer na carpintaria, quer no mobiliário. É o caso de uma cerejeira, é o caso do castanho, é o caso do pinho, etc, etc. Temos aqui alguns exemplos de madeiras da classe 1, muito duras. Portanto, as madeiras da classe 1 geralmente eu utilizo no exterior e em situações, pavimentos, ou seja, em obras em que a solicitação mecânica é elevada. Madeiras pesadas, geralmente estas madeiras são pouco estáveis, as da classe 1, e muitas vezes a gente cai em madeiras mais estáveis. Está aqui uma madeira que é uma referência para pavimentos, que é a Fisela, que é um excelente compromisso com a sua resistência e dureza e a estabilidade em obra. E depois temos aqui a classe 3, vocês estão a ver aqui, é a classe que tem mais madeiras e geralmente temos aqui os exemplos das madeiras que nós habitualmente vemos nas nossas carpintarias e mobiliário. A importância de teor em água. Aqui está a definição por excelência do que é uma madeira seca. É necessário assegurar que o teor em água médio do material está, no momento da utilização, de acordo com as exigências de serviço. E vejam, para estes 4 tipos de obra, eu vou ter teores em água distintos. Obras de carpintaria interior em locais aquecidos, devia ser 9 mais ou menos 1. Obras de carpintaria de interior ao norte e litoral, 12 mais ou menos 2. Janelas e portas exteriores, é as obras mais delicadas, porque têm uma face no interior e têm outra face no exterior, 13 a 16. E obras de exteriores não abrigadas, 15 a 21.
Temos aqui o ábaco. Porque é que antigamente nós dizíamos que as madeiras secas deviam ter 12%? Porque a temperatura de conforto para o ser humano é aos 20 graus e a umidade relativa é 65%. E vocês viram no ábaco de Coleman, a umidade de equilíbrio cai na curva dos 12%. Com os aquecimentos centrais, a umidade de equilíbrio passou a ser os 9%. É por isso que os soalhos, todos os referenciais normativos para pavimentos, dizem que as madeiras devem entrar em obra com 9%. E por isso é que todos os fabricantes nacionais geralmente secam a madeira com 9%. Já agora deixem-me fazer só este reparo e gostava que vocês passassem a estar mais atentos nas vossas obras com esta questão. O caso da câmbala, do Iroko, é uma madeira que tanto utilizo em pavimentos interiores como no deck. Então o que é que acontece à indústria? A indústria, quando seca estas réguas, seca para o interior, seca a madeira para 9%. E quando se põe esta madeira no exterior, vamos ter problemas graves, porque a madeira vai demasiado seca para as vossas obras. Portanto, é muito importante o controle do teor em água no início da obra ou quando a madeira entra em obra. Porque eu posso utilizar esta madeira nas duas situações. Durabilidade natural. As pessoas põem muito em causa as casas em madeira, a sua durabilidade, mas as pessoas esquecem que nós temos madeiras aplicadas em construções com mais de 500 anos, mais de 300 anos. E eu tenho estado a fazer diagnósticos em estruturas de cobertura e outras estruturas e as madeiras têm mais de 100 anos. Tenho aqui dois exemplos. Uma igreja na Noruega, de 1150, e temos as famosas pontes de Mande de São Cão, de 1864. E estamos a falar, neste caso aqui, de uma questão estrutural. Isto é o espaço mais caro para se alugar em Portugal. Isto é na Alfândega. Deixem-me só fazer aqui à parte. A estrutura de cobertura está pintada de branco porque é uma tinta intumescente. Não está pintada de branco porque está pintada de branco. A tinta é intumescente. Esta estrutura tem mais de 100 anos. Foi uma madeira que foi apreendida na Alfândega. Pronto. Mas também, se olharem para o soalho, é um soalho a meia madeira, com 40 milímetros de espessura, com 6 metros de comprido, e se a memória não me está a trair, tem 200 milímetros de largo. E se vocês olharem para esta área toda, ela não tem um nó. Eu lanço-vos a vocês um motivo para pensar se isto não é um crime ecológico ou um crime ambiental. Vocês não calculam a quantidade de árvores que eu tenho que abater para obter esta madeira completamente isenta de nós. Do lado direito é um colega meu que está a fazer um ensaio para ver a resistência destas vigas. Estas vigas, a zona de entrega, e atenção que aqui há um encontro de duas águas, esta era a viga que estava mais deteriorada, o interior estava todo oco. Foram atacadas por fungos e por térmitas. Portanto, já atrás falamos que as obras, existem 5 classes de risco de obra. Vocês numa obra nova, numa moradia, vocês facilmente constatam que têm 4 classes de risco de obra. Interiores secos, interiores úmidos, zonas mal ventiladas. Deixem-me só dizer uma coisa que vocês habitualmente dizem que as lajes estão elevadas. O problema é que há aqui problemas de condensação e muitas vezes eu tenho os problemas com falta de estabilidade e a apodrecer. Eu tenho obras que recomendaram a aplicação de espuma de poliuretano e o meu colega, quando visitou a caixa de visita, o poliuretano estava todo podre devido à condensação de águas. O LENEC considera que a estrutura de cobertura é uma classe de risco de obra 2, mas pela experiência que a gente tem, e atenção que nós devemos dimensionar as estruturas em função da classe mais exigente. Aliás, deixem-me só reforçar isso. Na marcação CIE, nós temos em conta os valores mínimos. Ou seja, quando vocês estão a olhar para uma declaração, vocês sabem que todo o produto tem que responder àquilo. Muitas vezes o produto responde melhor que o que está declarado. Não sei se estou a ser claro. Aqui temos as definições que foi retirada da norma. Atenção que estas normas já são de 1995, já foram revistas três vezes. Portanto, temos aqui a definição das classes de risco de obra, 1, 2 e 3. E temos aqui o exemplo de um projeto. Classe de risco de obra 2, aplicado o nosso PIN. Mais uma vez, um PIN excelente, sem nós. E o que vocês estão a constatar
a madeira está toda a apodrecer. Estão a ver dois tipos de portas, embora a da esquerda seja de uma folha, a da direita é 2 folhas. Portanto, isto estava a terminar a garantia de 5 anos da execução da obra e vocês podem ver que o desempenho das 2 portas, com a mesma madeira, com o mesmo tipo de maquinação, com o mesmo aplicador, há uma que está a ter um excelente desempenho e outra não. Deixem-me só dizer isto, isto é Pinos Nigra, aquilo que agora é vulgo, ou era vulgo chamar-se Riga Nova. Felizmente, as empresas comerciais tendem a chamar pelo nome botânico, para ser mais rigorosas, e infelizmente o meio técnico nacional, nomeadamente as universidades e alguns laboratórios, continuam a chamar com designações pouco rigorosas. Portanto, inicialmente esta madeira foi chamada de Riga, porque a Riga é uma madeira dentro das coníferas com muita procura, depois passou a ser Riga Nova, depois passou a ser Pinos Nigra, e é um pinheiro, um Pinos Nigra. E o que vocês constatam é que a madeira está a apodrecer. E é outra questão de projeto, na aresta viva, como nesta zona a espessura do acabamento é muito fino, começa a haver os ataques da umidade, e por isso é que ela está a piorar. E vocês estão a ver que é nesta obra, como tem a pala, portanto, não cai água diretamente e está mais protegida dos UVs. E estando mais protegidas dos UVs, há menor degradação do acabamento. Isto é uma obra de Troia. Isto é uma madeira de menga-menga, que é uma madeira de classe de durabilidade 1. Portanto, supostamente esta madeira devia ter bom desempenho e aqui a madeira estragou-se por excesso de qualidade da madeira. Esta madeira, se tivesse sido aplicada na areia, isto é solo arenoso, não haveria acumulação. Vocês estão a ver que neste dia em que fizemos a peritagem estava a chover e vocês viram que ela empoçou. E ela apodreceu precisamente nesta zona aqui. Vejam o aspecto de vigas lameladas coladas de casquinha. Isto é o mesmo produto, o mesmo aplicador, o mesmo empreiteiro. Isto é na Quinta das Lágrimas, não é o hotel, é uma urbanização. E vejam como é que está a madeira completamente piorada. Quem for à praça de alimentação da Rábida Shopping, vê as mesmas estruturas que estão aqui. Portanto, isto foi retirado da ficha M1 do LANEC e vocês podem constatar neste documento, no ponto de 20%, é o ponto em que as madeiras são mais suscetíveis ao ataque de fungos e de térmitas. E, portanto, vocês veem que na classe 1 e 2, as madeiras secas, com 10%, 12%, não há ataques nem de fungos nem de térmitas. Isto é retirado da norma NPAN 350. Eu aqui tive a preocupação, está aqui a legenda. Aqui tenho as diversas espécies. O abeto, a casquinha branca, aquela que está a ser utilizada com muita frequência, até inclusive para caixilharia de janelas. A Cryptomeria japónica. Os açorianos estão a trabalhar muito bem as madeiras, estão a caracterizá-las, estão a fazer as declarações de desempenho relativamente à Cryptomeria. Isto é para os nossos colegas também florestais estarem atentos. O que é valorizar o material lenhoso? Eu acho que os nossos colegas dos Açores estão a trabalhar muito bem. E reparem que estamos a trabalhar em áreas que, comparadas com Portugal, não têm expressão. Não eram capazes de abastecer o mercado. Mas os açorianos estão a valorizar o material, a Cryptomeria, e temos aqui o nosso pinho. E vocês podem constatar que o nosso pinho, em termos de durabilidade aos fungos, é superior à casquinha. E pior ainda, enquanto o nosso pinho recebe tratamento, a casquinha não recebe tratamento. Felizmente que o meio técnico nacional já se está a perceber da polémica e já começa a fazer outras opções que não a casquinha. Aqui temos o caso de folhosas nacionais, o castanheiro, a faia, o carvalho e o carvalho americano. Deixem-me só realçar, não é por acaso que nas caixilarias estamos a utilizar a madeira de castanho. Já no passado utilizava-se, por exemplo, o Palácio da Bolsa, a caixilharia era toda em castanho. Fomos nós que fizemos o levantamento das patologias e a madeira era castanho. Portanto, estão a ver que em termos de durabilidade é uma excelente madeira para se utilizar na caixilharia. Aliás, é a maior de todas. A faia, uma das madeiras muito utilizada na carpintaria e no mobiliário, é uma madeira sem durabilidade e facilmente atacada pelos carunchos. E em relação ao carvalho americano e ao carvalho europeu, o Quercus robur,
o nosso carvalho pertence à classe de durabilidade 2. Não é por acaso que nem boas estruturas de cobertura são feitas com o nosso carvalho. Aqui temos o caso das madeiras tropicais, em que temos aqui uma afisélia que pertence à classe de obra 1. Por exemplo, querem uma obra, o deck ou passadiço que está entre o Castelo do Queijo e a Praia do Homem do Leme, é feita em afisélia. E vocês estão a ver que ela resiste a uma classe de risco de obra 5. Mas também temos, é muito frequente os carpinteiros dizer, eu apliquei madeiras exóticas, que são madeiras duráveis. Vocês têm aqui uma exótica, o ACO, ou Formais, e é durabilidade 5. Temos a Melícia Excelsior, que é o Iroco, e temos madeiras da classe de durabilidade 1 e 2. Portanto, são estes instrumentos de trabalho, quem não tem conhecimento, que eu espero que ao menos hoje, neste pequeno seminário que estamos aqui, vos possa facilitar o vosso dia-a-dia. Aqui está, esse slide que eu gostava que vocês estivessem sempre presentes, é este. Eu, com a norma 350, tenho a durabilidade natural das madeiras e aqui, com a classe de risco de obra, segundo a norma EN 335, tenho as diversas classes de risco de obra. E o que é que acontece? Para uma classe de risco de obra 1, todas as madeiras são solução. Ou seja, para interiores secos, todas as madeiras funcionam. Para uma classe de risco de obra 2, interiores úmidos, nem todas funcionam. Okay? E estão a ver que na classe de risco de obra 4, em contacto com o solo ou com água salgada, nunca é proibido aplicar madeiras da classe 4 e 5, e mesmo madeiras da classe 2 e 3 são polémicas numa classe de risco de obra 5. Só devia aplicar madeiras da classe de durabilidade 1. Perdão, vim para trás. Isto foi uma questão colocada pelos engenheiros e arquitetos do Casais, e durante uma formação de 2 dias, eles colocaram uma obra se nós devíamos utilizar o Iroco para a carpintaria de exterior, para a caixaria, se era a câmbala amarela ou a câmbala preta. E o que é que eu limitei-me a fazer? De uma semana para a outra, compilei os dados. E estes dados estão disponíveis para vocês nas fichas técnicas, nas normas, etc. Portanto, começa logo pelo nome, que nós temos que saber dar os nomes verdadeiros às madeiras, e a câmbala amarela é o Iroco, e a tanza é a câmbala escura. E vocês estão a ver que a massa volúmica é uma das propriedades mais importantes, é mais favorável no Iroco, mas o mais importante aqui para a carpintaria de exterior está aqui. O Iroco é uma madeira da classe 1 e 2, enquanto a tanza é uma madeira da classe 3. E conforme eu vos disse, se vocês vierem às utilizações, vejam que a madeira de Iroco é utilizada em carpintarias de interiores e exteriores e na construção naval. Enquanto a tanza só é utilizada em carpintarias de interiores. Portanto, se dúvidas houvesse, temos aqui uma série de indicadores que a nossa opção devia ser para o Iroco. Peço desculpa, que vim mais uma vez para trás. A duração do componente de madeira depende de pormenores de concepção deste, que impedem a penetração e a acumulação da água e favorecem a sua eliminação e a ventilação. Assim como as condições climatéricas locais e as operações de manutenção podem influir sobre o desempenho no tempo. A manutenção deverá ser assegurada, tal e qual como nos outros materiais. É a questão dos decks, é uma velha questão, quando somos chamados em peritagens de tribunais ou nos vossos projetos, se deve-se dar manutenção, se não se dá manutenção. É importante darmos a manutenção ao deck. Mas era importante também transmitir isso para os utilizadores, para os proprietários finais, para essas questões. Daí a importância da marcação CE e o manual de aplicação e de manutenção. O problema é que em Portugal, geralmente, ninguém passa esta informação para o elo a seguir. Os acabamentos têm melhorado bastante nos últimos tempos. Temos tintas microporosas, temos óleos e lasuros. Portanto, isto tudo ajuda a melhorar os desempenhos da madeira. A madeira apresenta elevada resistência a ambientes salinos, linha de costa, exemplos Praia de Mira. É também um princípio recorrente, é um bocado de senso comum, as pessoas dizem que a madeira em ambientes salinos não se comporta bem. Estão redondamente enganados. As embalagens para o ácido sulfúrico eram feitas de madeira da Fisélia, precisamente pela sua resistência a produtos químicos. Design para a durabilidade. Isto é uma ponte no Japão. Estamos a ver aqui um açar. E vejam o que é que os japoneses fazem para proteger os topos e a parte de cima
para que não se acumule umidade e apodreçam, eles metem esta espécie de forro. Também funciona como fusível, ou seja, que isto, como são madeiras muito finas, facilmente deterioram e caem. Portanto, e as pessoas sabem que tem que ser feita a manutenção a estas estruturas. Vejam o barrote que nós estamos habituados a ver em estruturas, fazendo uma rotação de 45 graus, evitamos a acumulação de umidade e melhoramos o nosso desempenho. E cá está as estruturas. Porque é que este deck foi fixo desta maneira? Em Portugal não. Todas as pessoas têm que meter ligadores ou em plástico ou metálicos. Ou seja, isto é uma classe de risco de obra 3 ou 4. Eu tenho esta junta para a madeira trabalhar entre o inverno e o verão. Quando eu meto aqui um ligador, eu deixo da madeira poder trabalhar. Ou seja, a madeira tem a mesma junta para trabalhar que tem a madeira aplicada no interior, que pertence a uma classe de risco de obra 1. Portanto, eu sou a favor da fixação por cima. O problema é que o cliente final, especialmente as senhoras, e os projetistas e os arquitetos não gostam de assumir a fixação. E agora deixem-me só dizer isto assim. Epá, ainda se fosse alinhados os parafusos, porque é que eles estão desalinhados? Porque estes senhores sabem o que é madeira. Porque o parafuso, mesmo sendo autorroscante e evitando o cisalhamento da madeira, o que é que pode acontecer? Na ripa que está aqui por baixo, em que está a fazer a fixação desta régua, se este parafuso fendilhar a madeira, e se os parafusos estiverem todos alinhados, a peça tem menos resistência, tem menor capacidade de fixação. Por saberem disto e por saberem o que é madeira, e tenho tristeza em dizer isto, em Portugal sabemos muito pouco de madeira, mesmo muito pouco de madeira, eles fazem a fixação visível e com cisalhamento. E com os parafusos não alinhados para evitar o cisalhamento. Uma fachada em madeira, duplo ripado, para evitar as drenagens. Global Theatre, estes pilares, isto é para ir buscar o nivelamento, tudo bem, mas vocês nem calculam a importância e a melhoria que eu dou nos meus produtos, no desempenho e no aumento da durabilidade, as madeiras não estarem em contacto com o chão e com a água. Aqui tem um exemplo, por exemplo, em casas em madeira, o colocar uma chapa quinada com 45 graus evita o ataque das térmitas, que as térmitas trocam por aqui. É tal e qual como os espigueiros para evitar os ratos entrarem nos espigueiros. Está aqui uma casa de madeira, o lintel, para que as madeiras não pertençam à classe de restaura 4. Aqui é uma casa em madeira e vejam o disparate que as pessoas fizeram na aplicação deste lambrim. Isto é termotratado, e já agora deixem-me ficar um à parte. Não sei se vocês sabem, mas o termotratado tem duas classes. Tem o D de durável, que é de madeiras para exterior, e tem o S, suscetível ou soft, que não pode ser utilizada esta madeira no exterior. Esta madeira só está indicada para o interior. E vejam que isto era uma empresa metalomecânica, pôs-se a fazer casas de madeira. Portanto, vão ver o nível de conhecimento que eles têm de madeiras. Se vocês olharem, a fêmea está aqui em cima e o macho está aqui. Portanto, quando chove e a água corre, ela acumula e por isso é que as madeiras estão todas alinhadas. E eu há bocado, quando disse-vos no soalho, que eles devem ter macho e fêmea, é precisamente para evitar, quando os materiais estão aplicados em obra, surgem estas diferenças de cota e estes problemas de falta de estabilidade. Em conclusão, para se pôr a marcação CE, deverá-se ter em conta os seguintes requisitos. É obrigatório conhecer, declarar e marcar as propriedades que sejam de aplicação no país de comercialização. Pode-se obter propriedades da norma. Nós podemos ir buscar alguns dados à norma, como nós vimos, por exemplo, reação ao fogo. Caso contrário, deve-se ensaiar para os conhecer, os ITs. O fabricante deve implementar um sistema CPF, Controle Processo de Fabrico. Deve ter a declaração de desempenho, DOP, e a marcação CE. Os ensaios devem ser repetidos sempre que se alteram ou introduzem novos produtos. Não é possível apor a marcação CE até a declaração de desempenho ter sido elaborada, normalmente no fim da fase de produção. Recapitulando,
símbolo de marcação CE, os anos, o fabricante, o número de referência de declaração e o organismo certificador, a norma que se aplica, se deve ser utilizado na classe de risco de obra 1, 2 ou 3 e as suas características. Se os produtos são certificados, os seus aplicadores também têm que estar certificados. Exemplo, aplicadores de portas corta-fogo. Atenção que esta certificação, para além de ser certificados pela DGERT, elas também têm que ser certificadas pela ANPE. O fogo controlado, como os colegas florestais sabem perfeitamente, para além de estarem certificados pela DGERT, também têm que estar certificados pelo ICNF. Classificadores de madeira. Infelizmente, ainda não existe esta saída profissional, mas a meu ver é muito importante a gente classificar as madeiras como C18, ou seja, fazer uma classificação visual. A madeira dos materiais construtivos é única e absolutamente sustentável, pode ser produzido durante a nossa vida, a apetência por este material é crescente, urge colmatar o vazio informativo resultante de décadas de absoluto domínio do betão armado e em menor escala do aço. Convém assinalar que se pode conseguir bons níveis de isolamento nos sistemas construtivos atuais, nos concebidos em madeira e seus derivados pode-se atingi-los com mais facilidade. Madeira sustentável é aquela que há controle racional de todos os processos de boas práticas de gestão florestal. Poderíamos também ter, e atenção que já há concursos públicos que é exigida a estas certificações, podemos ter a certificação PFC e FSC. Aliás, eu este ano, no confinamento, tive a possibilidade de ver uma apresentação do FSC de empresas de construção civis que estão certificadas por este referencial normativo. Conclusão. Aquilo que habitualmente eu digo nas vossas obras, que é a madeira é o algodão da qualidade da vossa obra. Portanto, todas as patologias que vocês muitas vezes têm em obra, eles traduzem-se na madeira por apodrecimentos, falta de estabilidade. O algodão não engana. Obrigado pela vossa paciência nesta apresentação que foi um bocado massiva. Estou disponível para me colocarem questões. Obrigado, Ricardo, pela forma como numa hora e meia sintetizaste aquilo que é o contributo desta área tão específica da engenharia florestal. Eu tomei aqui três pontos-chave, que é um primeiro especificamente ligado àquilo que é a exploração florestal, a adequação dos modelos de exploração e a condução de equipamentos com vista à valorização e ao melhor aproveitamento tecnológico dos produtos. Um ponto muito focado a questão da formação, da capacitação, qualificação, seja do produtor florestal, seja dos operadores de transformação, seja dos projetistas, dos construtores, mas acima de tudo do próprio consumidor. Também ele carece de melhor esclarecimento para as suas opções daquilo que é o padrão de consumo. Por fim, a certificação. Certificação de produtos nacionais, com vista à conformidade com a certificação CE, isto pensando também naquilo que são os mercados externos e aquilo que é a penetração do produto nacional nesses mercados externos, e achei piada ao que tu referiste, ou seja, as pessoas escolhem a madeira pelo aspecto e não pelas características que elas mesmas possuem, características essas que são padronizadas e harmonizadas num processo de certificação do produto. Eu pedi agora a colaboração da Manuela Baião e do Silvinho de Sousa para sintetizarem as perguntas que foram aparecendo aqui no chat e passar-vos agora a palavra para fazerem as questões que estejam aí referidas no chat. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Ricardo, muito obrigada pela apresentação, foi excelente. Estás numa escuridão, agora não se consegue... Estou, eu vou ligar-te a luz, sabes? Estamos a ir para o inverno. Depois começamos do dia e acabamos da noite. Vai fazer luz e vamos selecionar então aqui algumas questões colocadas. Isso mesmo. Vamos cá ver. Tá. Ora, tivemos a presença de florestais, químicos, engenheiros civis. Muito bem, deixa ver se surgem aqui as questões. Está aqui uma questão, os ensaios de resistência e flexão e determinação do módulo de elasticidade não podem ser feitos nas universidades? É uma questão do Leonardo. Não, é pertinente essa questão.
conforme eu disse na minha apresentação, os ensaios têm que ser feitos em laboratórios notificados. Okay? Notificados ou certificados? Não, são notificados. São notificados. Em função de cada um dos referenciais, aliás, Portugal devia ter transcrito um regulamento que nós devemos ter disponíveis na net e assegurar as declarações de desempenho numa plataforma. Portanto, Portugal é responsável por essa plataforma, que não existe essa plataforma. Portanto, para os fabricantes é muito complicado, são eles próprios que têm de fornecer as declarações. E quem é que teria de disponibilizar essa plataforma? É muito complicado. É o Estado, Em princípio deveria ser o Estado, devia ser um IPQ, devia ser um CERTIF. O CERTIF é polémico, porque é o CERTIF, não é uma SGS, mas o IPQ, por exemplo, poderia ser. O IPQ é o Instituto Português da Qualidade. Sim, devia ser uma entidade nacional até para conferir credibilidade a essa base de dados. E até para os colegas que trabalham em projetos, quer como prescritores, quer nas obras deles, terem segurança na declaração de desempenho que estão a receber. Agora, os ensaios deviam ser feitos em laboratórios notificados. Agora, se me perguntam a mim, e atenção que nós implementamos muitos destes referenciais normativos, muitas vezes as soluções é trabalharmos com as universidades. Okay? E eu não quero ir para polémicas, vocês já viram que eu sou pessoa que não fuja a uma polémica, nós já temos alguma experiência, já tentamos trabalhar, atenção que já tivemos um projeto de mais de 100 mil euros, 3 projetos de investigação e desenvolvimento, que era caracterização mecânica. Atenção que nós partimos mais de 850 vigas fornecidas pela indústria e que supostamente era para valorizar o nosso PIN. Se vocês pegarem na norma, e os colegas engenheiros civis sabem disso, o nosso PIN só está classificado como C18. E neste projeto veio cá um técnico alemão e ficou surpreendido com a qualidade do nosso PIN. O nosso PIN facilmente pode ser classificado como C30. Aliás, o LUNEC fez um estudo, isto não é muito bem correlacionado, mas nas classificações que os colegas civis conhecem, o PIN é classificado como classe E e o EE. O EE corresponde a um C35. Eu acho que o LUNEC foi um bocado ambicioso. Se tivesse vindo um bocadinho mais abaixo, se calhar nós tínhamos o nosso PIN classificado como C18 e C24. Pronto, agora, estás a ver a dificuldade de um estudo que o LUNEC fez e que não foi aceito na SEN porque achavam que o nosso PIN não tinha aquela qualidade. Aliás, o problema é que o nosso PIN entrava em competição com as madeiras alemãs, austríacas. Então quer dizer que o nosso PIN está desvalorizado. Exatamente. E é melhor nem falar nos nossos colegas, senão deito fogo à floresta. Porque nós não valorizamos, deixemos de coisa, nós não valorizamos o nosso material florestal. Manuxa, está-se novamente a fazer resinagem. Quantas décadas teve o nosso pinheiro abandonado em termos de resinagem? O Silvino Salve disse que eu há 20 anos atrás, dei podas de desramação para valorizar o nosso pinho. As pessoas, nossos colegas, andaram a visitar a indústria e viram a polémica de transformação por causa do nosso nó. E tu vais agora ver os provamentos, vês as podas que estão a fazer. São podas que esgaçam completamente os ramos e que vão acabar por apodrecer a madeira que fica. As pessoas só estão preocupadas neste momento com os fogos florestais e nem sequer têm a preocupação da valorização do material lenhoso. Mas voltando à questão, e sem querer estar a fugir, que são questões muito pertinentes, se nós quiséssemos exportar estes materiais, para a Europa, raramente os países nos iriam aceitar as nossas declarações porque as nossas ITs foram feitas em laboratórios não notificados. E não estou a falar de França. A França é muito simples. Nós, quando queremos exportar para a França, de uma maneira geral, a França não aceita os ensaios que não sejam feitos em laboratórios franceses. Os franceses são muito protetores dos seus produtos. Portanto, quando nós queremos exportar para a França, eles exigem que sejam feitas em laboratórios. Mas o que vocês viram no referencial de marcação CIE não é obrigatório. Supostamente, os ensaios que nós fizéssemos em Portugal em laboratórios notificados, atenção, volto-vos a dizer, o ITCONS, em termos de acústica, portas acústicas, em termos de acústica, é um laboratório notificado. Nas áreas das madeiras. Deixe-me fazer esta ressalva. Na área das madeiras. Okay? Não sei se fui claro. Ora, traduz isso do ITCOS, por favor. O ITCONS é o Instituto Tecnológico da Construção, ou seja, é aquelas entidades, por exemplo, a FEUP tem o IF, o Instituto
Perdão, tem o IC, o IFE somos nós, ou éramos nós. A FIUP tem o IC, que é um organismo intermédio entre a universidade e o meio empresarial, ok? E a UTAD poderia desenvolver aqui algum papel nesta... Eu acho que sim, sinceramente, eu acho que sim. No desenvolver da área das madeiras? Sim, sim. A Lenhotec tem 2 projetos bastante importantes. Uma é o do Nemato, nas empresas que fazem tratamentos em autoclave, para evitar que elas só façam um tratamento em autoclave e não tenham que fazer o choque térmico. Pronto. E atenção que é um projeto para ser apresentado na FAO, como vocês sabem, é um referencial normativo da FAO, e esse estudo é para ser apresentado na Europa para evitar que as empresas tenham que ter os 2 custos, fazer o tratamento em autoclave e fazerem o choque térmico. E outro é do eucalipto, que é a valorização da madeira do eucalipto. Nós e alguns quadros da Lenhotec, nomeadamente o Aníbal, já trabalhamos em vários projetos internacionais de valorização da madeira do eucalipto. Neste caso, é a valorização da madeira do eucalipto para a construção. Deixem-me só dizer-te uma coisa, se calhar as pessoas não sabem. Enquanto o nosso pinho está classificado como C18, portanto, os colegas da construção civil podem fazer projetos com estas madeiras, o eucalipto não tem classificação nenhuma. E estás a trabalhar com uma das madeiras com uma resistência espetacular. Aquilo é facilmente um D40, um D60. Só que o eucalipto interessa a quem? A Portugal e a Espanha. Ou somos nós ou os espanhóis que têm que valorizar estas madeiras. Não interessa a mais ninguém. E deixem-me dizer uma coisa, nós seríamos altamente competitivos com o eucalipto. Mas agora deixem-me falar um bocado para os engenheiros florestais. Reparem, a nossa condução e a gestão florestal é para a pasta de papel. O que nós devíamos valorizar no eucalipto era em alto fusto, ou seja, eu só devia cortar o material quando o material tem mais de 35 centímetros de diâmetro, ou seja, devia ter 30 anos. E reparem, eu estar a falar nisto para os nossos colegas é completamente chinês mesmo, porque as pessoas não valorizam o eucalipto para a indústria mecânica, transformação mecânica. É sempre valorizado para a primeira transformação química. Olha, Ricardo, está aqui uma pergunta da Ana Coutinho. Olá, Ana. Ora, acho que tem que carregar aqui na Ana. Gostaria de saber a opinião sobre a espécie de carvalho americano em termos de características e potencialidades de utilização e qual a opinião do Ricardo relativamente à utilização do Quercus robur. É simples. Eu gosto muito do Quercus robur. O problema é que, mais uma vez, a gente, nos carvalhos e nos castanheiros, qual é o problema que nós temos? Temos que dar podas de conformação. Ou então temos que fazer instalações bastante densas para que haja um fusto direito. Não é? Vocês já perceberam que nós, na tecnologia da madeira, privilegiamos fustos bem conformados. O Quercus robur, Ana, naquela comparação que eu fiz com o carvalho vermelho, ele tem mais durabilidade, é mais denso. Ou seja, é uma madeira bastante boa. O problema é que qual é o carvalho que nós temos aqui? É para lenha. O nosso carvalho, só para vocês terem uma ideia, uma serração normal serra entre 60 a 80 toneladas por dia. Digam-me onde é que eu vou buscar madeira sem ser o pinho bravo ou o eucalipto para abastecer a indústria. Não tenho. Relativamente ao Quercus rubra, deixem-me só dizer uma coisa. O carvalho é a madeira mais aplicada em construção. É a madeira mais aplicada. Nos Estados Unidos, é diferenciador uma pessoa ter uma casa em carvalho ou ter uma casa em pinho. Portanto, dá status. Nos Estados Unidos, a madeira dá status. Nos Estados Unidos, 60% da construção é madeira. Só nós cá em Portugal é que desvalorizamos a madeira. Portanto, estamos a trabalhar com um dos pinhos, que é de uma excelente qualidade. Estamos a trabalhar com o eucalipto, conduzido em alto fusto, que tem excelentes requisitos para a nossa indústria, e estamos a trabalhar com o Quercus rubra. Para responder à Ana Coutinho, o Quercus rubra é o carvalho mais utilizado pelos taqueiros e pelos aplicadores de pavimento. Não é? Portanto, porquê? Precisamente porque não tem nós, é uma madeira mais homogénea, coisa que o nosso carvalho não tem. Portanto, tem uma textura mais grosseira, tem veios pretos, tem uma variação, e as pessoas em Portugal
Se bem que isto está a haver uma inversão, as pessoas já começam a saber que a madeira é um produto natural, as pessoas já começam a perceber que cada régua de soalho é diferente, é distinto, é em oposição ao flutuante. Eu ao flutuante tenho 24 réguas diferentes, depois começa a haver repetição. Isto num produto natural, numa folha, num soalho, nunca acontece. E as pessoas já começam a ter esta sensibilidade, estamos a lidar com produtos naturais. Ricardo, está aqui a Susana Brígido, Olá, Susana. que nos convida a todos a conhecer o primeiro projeto ibérico certificado, FSC, em que se Exatamente. utilizam materiais provenientes de florestas geridas certificadas. Sem dúvida, a certificação faladas são importantíssimas para a segurança dos utilizadores, mas a garantia da legalidade da origem e sua gestão sustentável é fundamental. Muito obrigado pelo seminário. Eu que agradeço a participação. Deixem-me só fazer uma ressalva, Manuxa. Isto era a Susana a agradecer-te. Eu sei. A questão que a Susana está a levantar é pertinente, mas deixa-me também não fugir a alguma polémica. Eu acho que mais importante... O projeto ibérico é este? É o 2B foi um projeto, Office. Sim. É um projeto em que as empresas de construção civil utilizam materiais sustentados, portanto, com certificação FSC. E o que a Susana Brígido falou, eu tive a felicidade, e desde já quero lhe dar os parabéns, porque eu na altura também lhe dei os parabéns, pela apresentação que ela fez desse seminário. Foi um seminário ibérico e acho muito importante isto. E atenção, começa a haver concursos públicos que já exigem que entrem produtos certificados. Mas deixem-me dizer outra coisa, sei que estou a falar para os colegas florestais, mais que importante que a certificação FSC e PFC, e atenção que há organismos certificadores que não têm esta sensibilidade, é o DDS, é a diligência de vida. E o ICNF tem estado a fazer alguma fiscalização e tem estado a atuar junto dos agentes económicos e para mim, este requisito, aliás, não percebo como é que o FSC e o PFC passam um bocadinho ao lado do DDS. Portanto, e o DDS é obrigatório. Posso-vos dar um exemplo concreto? A floresta da Rússia e da Ucrânia é estatal. E é sabida, boca cheia, que é controlada pela máfia. E os fabricantes de todos os produtos florestais têm certificação FSC e PFC. E o que as pessoas põem em causa é que o risco da avaliação DDS é muito elevado. Aliás, os nossos colegas do ICNF não aceitam a certificação FSC e PFC. O que eles querem é o DDS. Ou seja, querem que se assegure que a madeira é proveniente de cortes legais e de florestas com gestão sustentável. Ok? Aqui o meu amigo e colega, professor de Castelo Branco, o José António Massaro Monteiro, põe aqui uma questão que é qual é a capacidade instalada e potencial das espécies florestais madeireiras em Portugal? Se sim, quais são? E que tipo de aplicações hoje estamos muito dependentes da importação? Eu peço autorização aí ao Ricardo para dizer que, penso eu, a maior parte da madeira, ou 90 e muitos por cento da madeira utilizada na construção é proveniente de importação. Sim. Tanto eu como a Ana somos inspectores fitossanitários e a maior parte da madeira vem dos Estados Unidos e muito boa qualidade, muita dela, e de várias espécies, essencialmente madeiras claras, mas pronto, era isso que eu queria dizer, pronto, relativamente a essas madeiras. Agora o Ricardo poderá continuar a resposta. É com muita tristeza, no meu setor, na transformação mecânica, portanto, serrações. Aliás, deixem-me só dizer uma coisa, isto está a ser uma conversa um bocadinho florestal, e eu gostava de abrir um bocadinho o leque. Infelizmente, e Silvina, tu sabes disso, nós tivemos uma formação académica muito semelhante, só o nosso estágio, a nossa tese é que foi distinto. Eu estagiei na tecnologia da madeira, foi neste setor, trabalhei nas serrações, sempre trabalhei nas serrações, mas existe um fosso muito grande, vocês ficam no carregador principal e eu não, eu tenho que vir à floresta. Aliás, o professor Fortunato dizia muito bem que a triagem do material lenhoso faz-se na floresta. Por exemplo, eu tenho uma apresentação que chama-se Os Bombeiros,
eram pessoas que andavam no Pinhal a escolher os pinheiros mais bem conformados, com a modulação, para quê? Para fazer bombas aqui nos engenhos, aqui em Gaia, em Vila de Conde, fazia-se engenhos, ou seja, punha-se segmentos de madeira até ao lençol d'água a 18 metros de profundidade. Portanto, as pessoas de antes ainda procuravam, para fazer mastros para os barcos, iam buscar as madeiras mais bem conformadas. E, portanto, deixa-me só dar um exemplo concreto. Porque é que as escolas deixaram de utilizar o pinho e o eucalipto nos pavimentos das escolas? Deixa-me só dizer outra coisa que é muito polémica. Vocês ouviram o parque escolar? Cada escola teve uma porta completamente distinta. As portas têm que ter de classe de resistência EI de 60 minutos. Um ensaio destes lá fora custa no mínimo 6.000 a 7.000 euros. Quantas escolas se intervencionou? Não sei. Deixa-me dar aqui 2 exemplos concretos. Não sei porque é que a porta corta-fogo não é igual para todas as escolas. Isto é a pressão. Espero que esteja aqui muitos arquitetos. Não, espero que esteja aqui muitos arquitetos. Isto são as pressões dos nossos colegas arquitetos, que cada projeto tem que ser como eles querem. Deixa-me só dar outro exemplo. Eu, quando saí do STIM, do Centro Tecnológico das Indústrias de Madeira e Mobiliário, o mobiliário escolar, não sei se vocês têm a noção, em termos de classes de utilização, só há uma classe pior que a classe escolar, que é as prisões. Portanto, o mobiliário tinha que ser resistente. E as pessoas só podiam apresentar propostas ao Ministério da Educação se as pessoas previamente tivessem ensaios feitos em laboratórios. Neste caso foram feitos no STIM, que era o Laboratório com Competência Nacional. Deixem-me só dizer outra coisa, e se calhar algumas pessoas vão ficar surpreendidas. O setor das madeiras é o único setor que deixou de ter um centro tecnológico. Ok? O nosso setor é o único... Aliás, a Lenhotec existe pelo desaparecimento do centro tecnológico. A maior parte das pessoas conhece a Lenhotec. A Lenhotec são antigos técnicos do STIM. Portanto, nós fazíamos ensaios ao mobiliário e aquele certificado só valia por 2 anos. E as empresas não podiam apresentar propostas do mobiliário e vocês constatam que os vossos filhos, a qualidade das cadeiras, quanto tempo elas duram, quanto tempo as cadeiras, a estabilidade das mesas, a resistência de colagem da fórmica ou do termolaminado. Por isso é que eu acho muito bem esta certificação prévia. Okay? Deixa-me só concretizar isto. Tenho pena que, por exemplo, a Austrália haja o meu setor valorizar esta madeira. E é uma infestante, como nós sabemos, mas faz muitos bons pavimentos e muita caixaria em Austrália. Como é que nós valorizamos uma madeira que não é incentivada a ser plantada, aliás, é uma infestante, e não somos capazes de valorizar uma nogueira, um castanho, um pinho? Vocês sabem que eu estive num projeto lá em cima em Vinhais, na Terra Fria, e foi construída pelo Presidente da Câmara de Vinhais uma serração para valorizar o castanho e o carvalho. Foi o único projeto que eu trabalhei em Portugal em que procuramos valorizar as nossas madeiras. Ok? E Moraiana já saiu, a Ana Falcão, que teve que sair por motivos profissionais, deixou uma pergunta ou uma questão, se o NEG não faz ensaios de portas corta-fogo. Sabes isso? Eu acho que não. Pronto. Okay. Posso só dizer uma coisa? Eu vou concretizar. Diz. A Universidade de Aveiro faz, e atenção que eu tenho muito respeito pelo professor, só que lá está, não é um laboratório notificado. Okay? Mas a Universidade de Aveiro, eu penso que é a entidade ao nível das portas corta-fogo que está mais próximo de ser um laboratório notificado. Ricardo, uma questão a nível da formação. Um engenheiro florestal que saia hoje tem preparação para trabalhar na área ou isto já justifica uma especialização? Eu tenho estado sempre a lançar esse desafio na UTAD, à professora Emília e ao professor Lousada, e acho que tenho estado a perder essa batalha de quase 30 anos. Não tens clientes. Não tenho clientes. Há poucos alunos, mas se calhar é uma área... Olha, estamos a falar do ISA, e quando eu comecei a minha atividade, o professor Albino de Carvalho, em todos os seminários, dizia precisamente isso. Tínhamos um futuro muito grande na área da tecnologia da madeira e que, infelizmente, quer os alunos no ISA e no caso da UTAD, como vocês sabem,
somos poucos o que estamos na área das madeiras, que é descurar. Deixem-me só dizer uma coisa que vocês se calhar não pararam para pensar. Vocês se calhar veem-me como um especialista na madeira. Eu não sou especialista na madeira. Eu sou um generalista da madeira. Eu quando vou a um CTBA, antigo CTBA, um FCBA, eu falo com o departamento de preservação, eu falo com o departamento de secagem da madeira, pai, com 14 pessoas. Portanto, aquilo é que são especialistas das madeiras. Eu não, eu sou um... Falo de tudo ou não falo de nada. É um médico de clínica geral. Exatamente. Agora... Sou internista, se quiseres. Sou internista. Não, generalista. É uma especialidade. Sim, mas olha, quando estive em reuniões de normalização com os peritos, lembro de um perito sueco que disse: vocês são especialistas em madeiras tropicais. Eu não, eu só percebo de coníferas. Portanto, vês um nível de especialidade com que eles têm. Atendendo à hora, que já estamos a mais de hora e meia aqui, eu não sei, não há assim não há grandes questões aqui, ou não há. Há uns desafios à ordem para nos articularmos com o CT 145, mas já nos conhecemos há tantos anos, Ricardo, eu vou-te lançar um desafio e até atendendo que mantivemos quase sempre as mesmas pessoas e de dois que estiveram cá pediram desculpa para sair, que estavam a gostar imenso, mas por outros motivos tiveram que sair, se poderíamos evoluir. Este foi um seminário online e se a curto ou a médio prazo, ou no fim deste ano, e agora, ou no princípio do próximo ano, tu poderias passar esses teus conhecimentos numa ação de formação, aí já presencial, já poderá ser com outros públicos-alvos, ser com algum custo, poderá ser aberto a membros e a não membros, claro que os membros terão um preço especial, para que o formador seja também remunerado dessa função. O que é que tu achas? Aceitas o nosso desafio? Silvino, já sabias quando formulaste esse convite que estava aceito a priori. Mas deixem-me dizer uma coisa, eu sinto-me de veras honrado. Acredita que me sinto de veras honrado. Nada. Pelo vosso convite, pela Ordem dos Engenheiros, pelo Colégio de Engenharia Florestal, mas acima de as pessoas da Assembleia que acompanharam a minha palestra. E deixem-me dizer, são os meus verdadeiros heróis a esta hora do dia, quase ao final da semana, e este ano está a ser um ano duro, ainda ter 46 pessoas a assistir-me. Tenho que agradecer às pessoas esta paciência. A Manu já há um bocado falou de alguns, mas temos também licenciados em Geografia, em Química, em Ambiente, por isso é um mercado muito... Não sabemos se são membros da Ordem ou não, se não são membros da Ordem, os florestais e os civis devem ser de certeza, mas que se inscrevam e que vão ter mais oportunidades aqui relativamente do Colégio de Engenharia Florestal, mas entraremos a curto prazo e publicitaremos essa ação de formação que eu acho que será de todo interesse. É uma área desafiante, não para mim que já estou quase em fim de carreira, mas é uma área muito desafiante, sempre gostei e acompanhei, e muito a indústria. E só uma pequena coisa, há uns anos eu trabalhei no início da minha carreira, trabalhei numa empresa de celulose, e uma das coisas que tentámos, era um projeto inovador, aí nos anos, princípio dos anos 90, 80 e tais, princípio dos 90, que era a produção de madeira de grandes dimensões. O problema é que queriam pôr junto às bordaduras, que era onde crescia mais. O problema é que apareciam aquelas coisas que acho que torciam-se e não sei quantos, e depois tinha problemas e não sei quantos. Acho que era um desafio, quase, que em vez de ser as bordaduras, fazer talhões, e em vez de dizer tão mal do eucalipto, o eucalipto é uma espécie com muito potencial e não sei quantos, para não ser só para a indústria da celulose, mas poderia ser para a indústria madeireira, que eu acho que ela poderá ter muita aplicabilidade, além de crescer rápido. E nós vemos, por exemplo, o caso do Pinos, e eu não estive a assistir, mas vou ver mais tarde, sei que apresentaram hoje de uma madeira que nós não valorizamos, mas eles vão querê-la também, que é o caso do Radiata, que a Espanha está a fazer essas coisas. Sei que já vão fazer ensaios cá em Portugal também em solos bons, tem que ser solos bons, porque ao fim de 20, 25 anos temos madeira.
Agora, depois temos que adaptá-la à sua função, mas é madeira. E bonita, Sim. por acaso, também. Sim. Ricardo, Da Paulo, minha parte, Silvino, Paulo, estás-te a esquecer diz. de publicitar a sessão que vai acontecer no Então próximo vamos dia ter. 22 de outubro. Esta sim já na tua área de especialidade, que tem que ver com a gestão de riscos fitossanitários, enquadrado também no ano internacional da fitossanidade. Por isso, próximo dia 22 de outubro, 17h30, neste mesmo modelo, e penso que podemos terminar. Agradecer a todos os presentes mais uma vez, agradecer também ao Ricardo Cunha e darmos por encerrado esta sessão. Muito obrigado. Foi Muito excelente. obrigado, Ricardo. Obrigada, Obrigado. boa Ricardo. tarde e obrigado. Boa tarde a todos. Felicidades para os vossos projetos. Tá, obrigado. Igualmente.